boa noite. Seja bem-vindo à oficina de peças do Gran Concursos. Boa noite, Nanson, Raquel. Vou aqui conversando com vocês, esperando que mais alunos cheguem. Mas já adianto que hoje temos aqui muitas coisas para falar. Também quero a participação de vocês, que vocês também possam aqui compartilhar dúvidas e que a gente possa fazer essa oficina de uma forma bem participativa mesmo, tá bom? Bom, continuamos aqui com essa oficina de peças, com o intuito de levar a você que está estudando para procuradorias em especial, que você comece, que você já tenha aqui não só uma noção, mas a prática mesmo de como fazer uma peça judicial, tá? Dentro de uma prova, ok? Dentro de uma segunda fase. E eu continuo repetindo, como sempre falo aqui aos alunos, desde o início de uma preparação para um concurso que tem mais de uma fase, como um concurso de advocacia pública, já comece a separar pelo menos aí, a depender do concurso, pelo menos um dia na semana, um horário em que você treine questões discursivas e também peças judiciais, tá? Incluindo aí também um parecer, para que você não chegue ali após a aprovação da primeira fase, muito inexperiente em fazer uma prova subjetiva. Ok? Temos aí várias oficinas de peças que eu já fiz e você pode ir assistindo no YouTube e que tudo vai ser muito importante, vai contribuir também para o seu conhecimento da prova objetiva. Então você não perde nada em treinar e aprender como fazer uma prova discursiva, ok? Bom, hoje aqui, pessoal, eu procurei unir um pedido de alguns alunos, que é fazer um recurso especial, com aquilo que o Sebrasp vem cobrando. Por que o Sebrasp? Porque as próximas provas de advocacia pública que estamos tendo por aí serão elaboradas pelo Sebrasp. Então, eu procurei aqui algo que eles vêm cobrando e esclarecendo aqui para vocês. O Sebrasp, nos últimos anos, não teve uma cobrança de recurso especial, pelo menos eu não vi. Até quero deixar aqui, se vocês virem alguma prova em que o Sebrasp cobrou um recurso especial, podem me passar que nós vamos resolver aqui. Mas eu procurei e não encontrei. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma outra peça que eles tinham cobrado e adaptei aqui para ser cabível a interposição de um recurso especial. É importante, sim, você treinar esse recurso, porque pode ser que na próxima prova seja cobrado, ok? Então, você tem sim que estar preparado para fazer qualquer peça judicial que chegue ali na sua prova, e a melhor forma de estar preparado é treinando, tá? Então, vamos lá, aqui para a nossa oficina de peças, sejam todos bem-vindos, os que forem chegando aqui. Boa noite a todos e vamos em frente para que a gente consiga terminar aqui todo esse conteúdo e você saia preparado para fazer um recurso especial, ok? Então vamos lá. Oficina de peças, coloquei aqui meu Instagram, então se você quiser também colocar alguma peça que você queira fazer aqui, que você tenha dúvidas, pode falar comigo lá no Instagram, que na medida do possível nós vamos encaixando aqui na nossa aula, tá bom? Então, olha aqui, o que eu trouxe para você hoje, em especial, futuro procurador, futuro colega aqui. Trouxe uma peça da PGE de Amazonas de 2017 e adaptei aqui para o cabimento de um recurso especial, ok? Então, a questão de mérito aqui de fundo, ela já foi cobrada pelo Sebrasp, tá? Trouxe aqui algumas adaptações e atualizações, ok? Então, vamos lá já aqui, já vou começar a ler o caso concreto e lendo aqui o caso concreto, fique atento para os pontos específicos que são aqueles determinantes de como você vai fazer a sua peça judicial. Como identificar na leitura do enunciado o que o examinador quer de você, ok? Vamos lá. Sebrasp aqui. O Ministério da Educação recebeu denúncia sobre suposto enriquecimento ilícito do servidor público federal Júlio Romano.
incompatível com os vencimentos que percebia pelo seu cargo. Após as apurações preliminares pela autoridade competente, foi instaurado o processo administrativo disciplinar, o PAD, antecedido de inquérito administrativo contra o servidor. Simultaneamente ao PAD, o servidor estava sendo processado no âmbito criminal. Do processo administrativo, resultou o quê? A imposição de pena de demissão pela prática de peculato e corrupção passiva. Então, nós temos aqui o quê? Um servidor, tá, que sofreu um processo administrativo disciplinar, antecedido de um inquérito administrativo. E olha aqui, o ato que ensejou o processo administrativo também configurava um crime, ok? Então, fique atento a isso aqui. O ato que serviu aqui como embasamento do processo administrativo disciplinar e que levou à aplicação da pena de demissão também constituía crime. Inconformado, Júlio ajuizou a ação anulatória do processo administrativo disciplinar, sob a alegação de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. Então, segundo Júlio, segundo o autor aqui, tá? Esse nome aqui, se por acaso coincidir com o nome de alguém que esteja assistindo, eu peguei esse nome do Sebrasp, viu, gente? Não é nada pessoal com nenhum Júlio. Então, o Júlio entrou na justiça para anular o seu processo administrativo disciplinar e disse o quê? Que houve prescrição da pretensão punitiva, por terem decorrido mais de 5 anos entre a data da prática do fato e a data da aplicação da pena. Então, segundo Júlio, teria havido a prescrição, porque do dia que ele praticou o fato até o dia que foi aplicada a pena de demissão, transcorreram mais de 5 anos. Então, essa aqui foi a alegação dele na ação anulatória. Na defesa inicial, a União contestou tempestivamente as alegações aduzidas pelo autor. No entanto, o juízo de primeiro grau acolheu o pedido e decretou a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC, que fala o quê? Que a resolução do mérito quando o juiz acolhe a alegação de prescrição, por terem decorrido mais de 5 anos entre a data da prática do fato e a data da aplicação da pena, consoante dispõe o artigo 142, inciso 1, da Lei 8.112 de 90. Não resignada, a União interpôs apelação ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, por meio da qual levou ao tribunal toda a matéria de defesa. O TRF1, entretanto, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador e manteve a sentença de primeiro grau. Então, fiquem atentos aqui também em relação a essas informações. O TRF não enfrentou os argumentos, tá? Quais argumentos? Aqueles que poderiam mudar a conclusão do julgador e manteve a sentença. A União, então, interpôs embargos de declaração, suscitando omissão na apreciação do artigo 142, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.112, bem como a inobservância ao artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC. Os aclaratórios foram conhecidos, porém não providos, por acórdão genérico, proferido nos seguintes termos: da leitura do voto condutor, verifica-se que as questões submetidas à revisão foram integralmente resolvidas, a ensejar na espécie o não provimento dos aclaratórios. Em face da situação hipotética apresentada, na condição de advogado da União, elabore o recurso cabível. Bom, então chegando até você, você sabe que
A União, a Advocacia da União, a Advocacia Geral da União, os advogados da União, eles não só fazem o consultivo dos ministérios, como também a PRU, que é a Procuradoria Geral da União, onde trabalham ali advogados da União, fazem essa parte contenciosa. A defesa judicial representam judicialmente a União, tá? Então, são os próprios advogados da União que atuam aqui também no contencioso, na defesa da administração direta, tá? Defendendo aqui, representando a União judicialmente. Tendo aqui, o que nós temos? Temos uma sentença que reconhece a prescrição em desfavor da administração pública. Reconhece aqui, entende que da data em que foi praticado aquele ilícito administrativo e a data em que foi aplicada a pena de demissão, transcorreram mais de 5 anos, como de fato está lá no artigo 142 da Lei 8.112. Então, para o juiz ocorreu a prescrição. A União fez uma apelação, certo? A União apelou. Aqui diz o quê? Que a União levou ao tribunal toda a matéria de defesa, mas o TRF não enfrentou os argumentos. Em seguida, o que a União fez? Interpôs embargos de declaração, suscitando a omissão em relação à apreciação do artigo 142, parágrafos 1º e 2º. Já vamos chegar lá sobre o teor desses artigos, tá? E também falando que, olha, não houve a apreciação. Então, aqui, se eu tenho uma sentença, ok? Eu tenho uma sentença. Logo em seguida, a União apela, eu tenho um acórdão, ok? Esse acórdão foi omisso, então a União vem e faz o quê? Interpõe embargos de declaração. Após esses embargos, o que você deve observar? Tem uma questão constitucional? Se tiver uma questão constitucional e uma questão legal que fundamentam o acórdão, você precisa interpor recurso extraordinário e recurso especial. No caso aqui, a questão é eminentemente de uma legislação federal, Lei 8.112, Processo Administrativo Disciplinar. Então, neste caso aqui, apenas o recurso especial, ou seja, se apenas o STJ apreciar essa questão, vai poder mudar o acórdão, tá? Porque o que nos leva a fazer recurso extraordinário e um recurso especial? Porque se ainda houver um fundamento constitucional que vai manter aquele acórdão e eu faço apenas um recurso especial, o acórdão é mantido. Então, aqui não, apenas o recurso especial, o STJ apreciando essa questão, vai haver aqui alteração da situação jurídica da União, ok? Então, vimos aqui a situação, eu sei que tem gente que foi chegando agora, depois que eu li o caso, mas aqui eu vou repetindo conforme a gente for entrando em cada ponto, tá? Antes de chegar especificamente na nossa peça, vamos revisar alguns pontos do recurso especial, não todos os pontos, porque essa é uma aula prática, mas aqueles pontos que são necessários para que você faça esse recurso especial aqui, ok? Ah, estão dizendo que a imagem está sem nitidez. Estamos aqui, pessoal, o GRAM está trocando aqui, estão algumas mudanças, né, na logo e tudo, então eu não sei se é isso. Mas o áudio tá ok? Vocês podem me dar um retorno? Ah, então tá. Vamos. Bom, seguindo aqui, pessoal. O recurso especial é previsto na Constituição e tem as regras no CPC. Qual é o objetivo? Pode voltar aqui para mim. Qual é o objetivo do recurso especial? O recurso especial tem o objetivo não de resolver especificamente o caso concreto. O recurso especial tem o objetivo de pacificar, tá? Pacificar o entendimento sobre a legislação federal. Pacificar a aplicação da legislação federal. Então, não há uma análise específica sobre o caso em si, ok?
tá? Isso ocorre em decorrência da análise da adequação daquele acórdão que está sendo recorrido com a aplicação da legislação federal. Então, o STJ tem essa função, ok? De pacificar, uniformizar o entendimento. Então, qual é a principal finalidade? Pode colocar aqui para eles observarem. Uniformizar o entendimento dos tribunais e demais órgãos judiciais a respeito das normas jurídicas federais, que regram as normativas dentro do território nacional. Então, o objetivo do recurso especial não é analisar o caso concreto, mas se a decisão está em consonância com a legislação federal. Então, tenha isso aqui em mente, ok? Então, a quem compete julgar, apreciar o mérito do recurso especial? Compete ao STJ. Então, aqui vamos para a Constituição, né? Como você já sabe, artigo 105. Então, o recurso especial é julgado pelo STJ. E aqui no próprio artigo 105, nós já temos um dos requisitos, porque a Constituição fala que será julgado pelo STJ em recurso especial as causas decididas. Então, quando a Constituição diz que as causas têm que ser decididas em única ou última instância pelos tribunais, pelos TRFs ou pelos TJs, ela quer dizer o quê? Que o tribunal, antes da causa chegar ao STJ, o tribunal TJ ou TRF tem que ter apreciado aquela questão. Então, quando a Constituição fala em causa decidida, ela traz aqui intrinsecamente o requisito do pré-questionamento. A causa deve ser decidida, o STJ não pode ser a instância inaugural a decidir aquela questão naquele processo, tá? Então, temos aqui essas hipóteses de cabimento, ok? O nosso recurso vai aqui para a linha A, né? Contrariando a lei federal. O que você já vai observar é quando você estiver fazendo a prova e vendo ali que há um esgotamento de instâncias, a causa teve sentença, teve acórdão, teve embargos de declaração, poderia não ter embargos de declaração, ok? Se o tribunal aqui tivesse uma afirmação que o tribunal apreciou toda a questão, poderia sim caber diretamente um recurso especial, sem que a União tivesse interposto embargos, certo? Agora, teve uma omissão, a União veio e interpôs embargos. Tendo passado todas essas instâncias e toda essa apreciação da matéria, fica bem claro para o aluno o cabimento do recurso especial, ok? Também observe, volta aqui para mim, eu pensei aqui, observe nas informações contidas ali no enunciado, o que o examinador quer em relação ao cabimento, tá? Se a União, desde os embargos de declaração, ela requereu a apreciação de um determinado artigo da lei federal, que no caso aqui era a Lei 8.112, obviamente, o examinador estava querendo aqui de você a demonstração de que aquela legislação federal não foi corretamente observada pelas instâncias inferiores, o que evidencia aqui que se quer de fato que o candidato produza um recurso especial, ok? Coloquei aqui para vocês essa dica aqui, não sei, talvez alguns já utilizem isso, mas quem ainda não, fique atento. Lá no site do STJ, você pode procurar aqui em jurisprudência em teses, tá, pessoal? Você vem aqui, ó, escolhe o ramo do direito, ok? Colocando aqui processo civil, você tem acesso aqui à jurisprudência em tese do STJ e a jurisprudência na forma como ela está colocada aqui, de uma forma bem objetiva. Em cada itemzinho, por exemplo, você vai lá em recurso especial admissibilidade, tá? Você tem acesso aqui, a teses que estão formuladas pelo STJ há um bom tempo. E eu já vi várias questões de prova cobrando, inclusive principalmente na prova objetiva mesmo, tá? Colocando ali como uma assertiva
essas jurisprudências em tese aqui, tá? Direito administrativo, eu já vi bastante, e aqui também em processo civil, que são essas matérias que eu estou aqui por dentro. Bom, então volta aqui para mim. Finalizamos aqui essa introdução sobre o recurso especial. Já vou falar aqui, eu vi que perguntaram sobre a questão do pré-questionamento, tá? Esse ponto bem importante também. O STJ, antes do CPC de 2015, tá? O STJ ele não admitia o pré-questionamento ficto, ok? Não se admitia. Coloquem aqui, pode colocar, por favor. O STJ não admite o pré-questionamento ficto. Isso aqui é jurisprudência, tá, gente? Jurisprudência em tese, que tá lá ainda, que ocorre com a mera oposição de embargos declaratórios, sem que o tribunal de origem tenha efetivamente emitido juízo de valor sobre as teses debatidas. Então, o STJ, o que acontecia aqui? Como, por exemplo, nesse caso, o TRF não apreciou a questão, a União vai lá, opõe os embargos ou interpõe, como alguns autores preferem, né? Interpõe os embargos de declaração e o tribunal ainda se mantém silente sobre aquela questão. Neste caso aqui, o STJ não admitia o pré-questionamento ficto, tá? De forma que você ainda precisava, lá no recurso especial, alegar a violação ao artigo que fundamenta os embargos de declaração. Vocês já vão entender melhor aqui na prática, tá? O STF não, o STF admite o pré-questionamento ficto. Basta interpor embargos de declaração para que se considere que a matéria foi pré-questionada. Nós temos aqui até súmula do STJ, pode colocar aqui, inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACOL. É exatamente o caso que nós temos aqui, né? Vocês viram, a União interpôs embargos de declaração, mas ainda assim o TRF1 não apreciou, tá? Ocorre que o CPC de 2015, tá? Ele incorporou o entendimento do Supremo, ok? Dizendo o seguinte, aqui no 1025, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Mas olha o finalzinho aqui. Caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então, na prática, pessoal, o que foi mantido aqui? Você precisa opor os embargos de declaração e se o tribunal não aprecia a questão, se ele se mantém silente, se ele profere um acórdão, como aquele que foi aqui no caso concreto, aquele acórdão genérico, que fala que não tem omissão, não tem obscuridade, não tem nada o que fazer aqui, ele nem aprecia o que foi pedido lá na apelação, você deve sim, no recurso especial, alegar que há violação ao artigo 1022, que é o artigo que fundamenta os embargos de declaração, e pedir a invalidação do acórdão para que volte e o tribunal aprecie aquela questão, tá? Depois desse artigo 1025, parte da doutrina entende que a súmula 211 do STJ deveria ser cancelada. Pode mostrar aqui, ó. Fred Didier entende dessa forma, dizendo que, olha, agora admite-se o pré-questionamento ficto. Olha aqui, o 1025 do CPC. No entanto, o STJ continua aplicando a súmula 211, tá? Como que o STJ aplica essa súmula? Como eu falei, tá? O pré-questionamento ficto, previsto no 1025, exige a verificação de relevante omissão no acórdão recorrido. Ou seja, há necessidade de se alegar no recurso especial que há uma omissão, há uma afronta ao 1022, tá? Que é o artigo que fundamenta os embargos declaratórios.
Então, no bojo das razões do recurso especial, deve-se fazer aqui essa alegação de ofensa ao 1022, ok? Então, continua na prática não tendo esse pré-questionamento ficto, né? Continua não tendo. Mas o STJ muda a forma de dizer, tá? Esse julgado aqui que eu coloquei para vocês, da segunda turma, no entanto, as outras turmas decidem da mesma forma, ok? E também coloquei aqui um bem recente, tá? Ele diz o quê? Que se reconhece o pré-questionamento ficto desde que o recorrente coloque lá em suas razões do recurso especial a afronta ao 1022 do CPC, tá? Não confundam com o pré-questionamento implícito, que o STJ sempre admitiu. O que é o pré-questionamento implícito? É quando o tribunal de origem debate a matéria, mas não indica expressamente os dispositivos legais. Então, ele vai lá, fala sobre aquela questão, mas não fala especificamente o artigo, ok? Tem lá no acordo um debate sobre a questão de direito, mas não fala expressamente o artigo. Isso está ok. Admite-se sim o pré-questionamento implícito, tá? Desde mesmo de antes do CPC de 2015, ok? Seguindo aqui. Bom, além dessa questão pode voltar para mim, por gentileza? Além dessa questão do pré-questionamento, trouxe aqui outro ponto que também foi um pedido dos alunos, tá? Porque é uma questão recente, não vai poder ser cobrada aqui numa segunda fase, talvez numa questão, mas você tem que saber sim, até para a prova objetiva. O que é? O que nós temos de novidade no recurso especial, tá? A emenda constitucional 125 de 2022 trouxe aqui, podemos colocar, o requisito de objetivação do recurso especial, tá? É um filtro de relevância. Você já sabe que no STF, um recurso extraordinário para subir tem que ter repercussão geral. No TST tem que ter a transcendência, tá? E no STJ, já esse projeto aqui, essa mudança, essa emenda à Constituição já tramitava há um bom tempo, né? Eu não lembro aqui quando começou, mas eu sei que já tem um bom tempo que eles queriam colocar esse filtro de relevância e finalmente ele está na Constituição Federal, ok? Então é um novo requisito que vem reforçar essa natureza extraordinária do recurso especial, tá? Que vem reforçar que o recurso especial não visa especificamente decidir ali uma questão que seja só relativa àquelas partes, mas que seja uma questão que tenha um efeito multiplicativo, tá? Tem que haver esse filtro de relevância. Então, esse é o objetivo, tornar até aqui, dificultar, né? Que o recurso suba até o STJ. Como é que está aqui na Constituição? A alteração foi aqui no parágrafo 2º, tá? Do artigo 105. Então, diz que no recurso especial, tá? O recorrente tem que demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Então, demonstrar essa relevância. Vou mostrar aqui na prática. Como que você vai demonstrar essa relevância? Ok? Discutidas, no caso, a emenda fala nos termos da lei. Ok? A fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer com base nesse motivo pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. Então, isso aqui pode ser cobrado na sua prova objetiva, ok? A literalidade do parágrafo 2º, trazendo aqui o quê? A necessidade agora da demonstração da relevância das questões de direito federal para a admissão do recurso especial. Aqui também, pessoal, no parágrafo 3º do artigo 105 da Constituição, também houve uma mudança. Aqui, trouxe uma relevância presumida, ok? Há uma relevância presumida pela própria Constituição. O que se diz? Que há relevância, né? A relevância da questão nos seguintes casos.
Se for ação penal, já se presume essa relevância. Ações de improbidade administrativa. Ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, ou seja, até valor aqui, tá? Ações que possam gerar inelegibilidade. Hipótese em que o acórdão recorrido contraria jurisprudência dominante. Observe aqui que a Constituição fala em jurisprudência dominante. Não fala jurisprudência decidida em casos de recursos especiais repetitivos, apenas jurisprudência dominante. Vamos ver, talvez, o que a lei pode trazer a respeito disso aqui. Além de outras hipóteses previstas em lei. Então, não é um rol taxativo aqui, tá? Temos outras hipóteses. Bom, essa emenda constitucional, aqui o artigo 2º da emenda constitucional 125, ele dispõe que esta relevância será exigida nos recursos especiais após a entrada em vigor da emenda, tá? Então, com isso, apesar aqui do próprio artigo 105, parágrafo 2º, falar nos termos da lei, a emenda falava da entrada em vigor desse requisito, seria exigido após a entrada em vigor, que foi no dia 15 de julho de 2022, tá? E isso trouxe o quê? Uma discussão, se já seria necessário ou não alegar nos recursos especiais após essa data o requisito da relevância, a demonstração de relevância da questão de direito federal discutida. O STJ, então, se pronunciou, tá? A Corte Especial chegando a um enunciado administrativo, enunciado 8 do STJ, no sentido de que a indicação no recurso especial dos fundamentos da relevância, né, os fundamentos ali exigidos pela Constituição, no artigo 105, parágrafo 2º, somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora, ok? Então, aqui o STJ reconhece que, e de fato, se a gente vê a própria redação do artigo, quando um dispositivo constitucional vem e fala nos termos da lei, é o quê? É uma norma constitucional de eficácia limitada. Então, há necessidade, sim, de que venha essa lei posterior para que, de fato, esses recursos tenham que colocar ali esse requisito adicional, tá? Em relação à relevância da questão de direito infraconstitucional, ali, direito federal discutida. Então, somente com a entrada em vigor dessa lei que ainda não veio. No mesmo sentido do STJ, a doutrina já vinha se pronunciando, tá? Que o Instituto da Relevância não é autoaplicável, ok? Não é. Então, há necessidade de regulamentação desse elemento processual, da mesma forma que foi ali quando veio aquele requisito para os recursos de revista, né? O TST também entendeu que haveria necessidade da lei, mas eu lembro na época que, na dúvida, a gente até alegava lá na prática. Alegava, assim, a transcendência. Então, aqui, entenda que o que nós temos hoje é esse enunciado, que também pode ser cobrado, né, na sua prova objetiva, para que você demonstre esse conhecimento, tá? Aqui, a especificação dessa relevância, esse requisito adicional só é exigido após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora que está prevista no parágrafo 2º. Seguindo aqui, pessoal, vou falar ainda um pouquinho do mérito para entrar no nosso recurso, bem rapidinho. Só lembrando aqui, o que aconteceu? Tínhamos aqui um servidor público federal que foi denunciado por suposto enriquecimento ilícito, fora ali dos padrões dos valores que ele recebia, ok? Neste caso, começou ali um processo administrativo disciplinar, ao mesmo tempo aquele servidor estava sendo processado no âmbito criminal, tá? Depois ele foi condenado, tá? Ele teve ali uma pena de demissão aplicada no âmbito administrativo.
em face dessa situação, o que ele fez? Ajuizou uma ação anulatória, alegando que teria havido a prescrição da pretensão punitiva. A alegação dele está aqui, ó. Pode colocar. Artigo 142 da Lei 8.112. A ação disciplinar prescreverá em 5 anos, ok? Quanto às infrações puníveis com demissão. Então, segundo ele disse, da data em que ele praticou o fato até a data em que ele foi demitido, o que aconteceu? Transcorreu mais de 5 anos. Mais de 5 anos, ok? No entanto, e essa alegação aqui dele foi acolhida pelo juiz, o tribunal passou por cima, não apreciou a alegação da União, a União opôs embargos de declaração. No entanto, o tribunal manteve-se silente quanto aos parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. O que diz o parágrafo 1º? O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Então, o prazo prescricional da ação disciplinar de que dispõe a administração contra os seus servidores se inicia da data em que o fato se tornou conhecido. E a jurisprudência ainda diz o quê? Conhecido da autoridade que tem competência para aplicar a penalidade. Então, é da data em que o fato se torna conhecido. Se o fato não é conhecido, a administração não tem o quê? Não há ainda violação ao seu direito, portanto, não há que se falar em inércia, em início do prazo prescricional, ok? E o parágrafo 2º diz o quê? Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Então, aqui no caso dele, não se aplicaria os 5 anos, ok? E também não ia contar da data do fato, mas da data em que o fato se tornou conhecido. O nosso objetivo principal aqui hoje, prestem atenção, tá? Não é essa questão tanto de mérito. Essas questões de mérito aqui estão lá em temas relevantes da jurisprudência do STJ e foram cobrados pelo SEBRASP. Mas qual o nosso objetivo principal hoje? Que você entenda a estrutura de um recurso especial. Saiba colocar esses argumentos, principalmente quando há essa questão aqui em que se permanece uma omissão, tá? Que é uma questão que, assim, ocorre bastante na prática e que pode ser, sim, cobrado de você que está ali fazendo uma prova, né, na condição de advogado da União, tem que saber como alegar quando há essa permanência de omissão. E há aqui outros pontos relevantes, outras violações relacionadas a essa ausência de manifestação sobre questões que poderiam mudar a tese, a conclusão a que se chegou o julgador, tá? Então, vamos aqui. A estrutura do recurso especial. Primeira coisa, o recurso especial é interposto perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Então, aqui no caso, presidente do TRF1. É a ele que você vai direcionar a primeira folha ali do recurso especial. Tem que expor, sim, os fatos, ok? Você vai demonstrar inicialmente, logo após expor os fatos, aqui no caso ele dispensou o relatório, né? Mas nós vamos. Logo após expor os fatos, você vai demonstrar o cabimento do recurso interposto. Quando eu falo nessa demonstração de cabimento, o que poderia estar aqui dentro? Demonstrar que a questão foi pré-questionada, demonstrar em que se fundamenta o recurso especial. Se fosse o caso, falar sobre a não incidência do óbice da súmula 7, que é a apreciação de questões de fato em recurso especial, não pode. E aqui, demonstração da relevância da questão federal. Se a lei já estivesse em vigor, eu vou até mostrar aqui para vocês como fazer isso aqui. Razões em seguida. Havendo essa violação ao 1022, a permanência da omissão, você vai pedir a anulação, a invalidação da decisão recorrida.
Depois, enfim, o mérito, né? As razões do pedido de reforma da decisão e o pedido, tá? Vamos passar por tudo isso aqui. E fiquem atentos aqui, a quantidade de parágrafos que eu coloquei, com mais ou menos umas 5 linhas, vai dar mais ou menos umas 115 linhas. Então, daria sim para você fazer esse recurso especial, dependendo aqui de como é a sua letra. Não esqueçam de treinar isso também, isso aí acho que você já pode deixar para treinar mais próximo, essa questão de o quanto eu vou gastar de linhas para fazer um recurso especial, tá? Vamos aqui, então. Começando aqui, excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, como já estava indicado no próprio enunciado. Coloca o número do processo, União Federal, pessoa jurídica de direito público, já qualificada, porque já estamos aqui no recurso especial, por seus procuradores. Eu coloquei aqui a fundamentação, como costumo colocar na prática, tá? Você pode sim também colocar lá na sua prova, colocar a lei complementar, né? Fazendo a prova da AGU, colocar a lei complementar 73 de 93, o artigo 182 do CPC, falando aqui sobre a representação da União. Então, vem tempestivamente, também coloquei os artigos de forma que você tenha aqui, com esse meu material, acesso a todos esses fundamentos, ok? Agora, o fundamento aqui essencial é você colocar o fundamento do recurso especial, tá? 1029 seguintes do CPC e artigo 105A da Constituição, ok? Nos termos das razões anexas, que são as razões que vão para o STJ contra acórdão desse tribunal. Aqui, você já pode abreviar TRF1, tá? Para que daqui em diante você use apenas TRF1, requerendo para tanto recebimento e posterior remessa com os autos correlatos ao Superior Tribunal de Justiça, ok? Então, você pede ao final o recebimento do recurso, você está pedindo aqui para o presidente do tribunal, e a remessa ao STJ, que é onde serão apreciadas aqui de fato as razões do recurso. Local, data, advogado da União. Então, temos aqui essa folha inicial do recurso especial. Em seguida, você vai direcionar ao STJ, vai trazer as razões do recurso especial e vai aqui, né, eminentes ministros, né? É a forma mesmo de escrever. Os fatos foram dispensados conforme o enunciado, ok? Mas nós vamos aqui, voltando aos fatos, em alguns pontos teremos que voltar. Primeiro ponto que nós colocamos, o cabimento. Como se dá aqui esse ponto? O que você tem que falar no cabimento do recurso especial? Basicamente, aquilo que até estava ali no próprio cabeçalho do recurso, tá? Então, a União interpõe o presente recurso especial com base no artigo 105A, ou seja, violação da lei federal, tendo em vista que o TRF1, ao decidir a causa em última instância ordinária, ou seja, eu estou falando que o TRF1 decidiu a causa em última instância ordinária. Eu estou aqui utilizando termos da própria Constituição Federal e provavelmente são os termos que estarão ali no espelho do examinador. Então, a dica é você sempre ficar atento à literalidade da lei, tá? Usar aqui os próprios termos da lei para que você se aproxime o máximo possível do espelho. Então, o TRF1 ocorreu em violação direta aos artigos 489, nós vamos chegar lá essas violações, 3 e 4, 1022, 2, parágrafo único, inciso 2, ambos do CPC, de modo a justificar a anulação do julgado. Então, esses primeiros artigos, violações diretas que eu deduzi aqui, levam à anulação do julgado, porque elas dizem respeito ao quê? A um erro em procedendo aqui. O tribunal, ele julgou mal, ele não fundamentou corretamente, ele não apreciou os embargos de declaração. Então, o pedido até esse ponto é de anulação do julgado.
e em violação à norma do artigo 142, parágrafo 1º da Lei 8.112, de modo a justificar a reforma. Então, quando eu peço a reforma, eu já estou falando do mérito aqui propriamente dito do recurso especial. Seguindo, por que eu falei que foi violado o 489? Lá no enunciado, o que estava escrito? Que o TRF1, ao apreciar a apelação, ele manteve a sentença e não enfrentou os argumentos que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, quando o enunciado falou aquilo, o que ele estava dizendo? Que o TRF1 incorreu aqui no artigo 489. O que diz o artigo 489, parágrafo 1º? Muito utilizado, né, na prática. Não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo. Todos os argumentos? Não. Só aqueles que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Ou seja, a União falou que o artigo 142, parágrafos 1º e 2º, poderiam e de fato podem alterar aquela conclusão de que houve prescrição da pretensão punitiva, mas isso não foi apreciado. Então, o TRF1, de fato, incorreu aqui nesse inciso. Não se considera fundamentada essa decisão. Outro ponto foi que nos embargos de declaração, a decisão foi genérica, estava lá no enunciado, uma decisão genérica, que se prestaria a justificar qualquer decisão em embargos de declaração. Então, nesse caso aqui, entra no inciso 3. O 1022 diz que cabe embargos de declaração para suprir omissão. E o que se considera omissão? Quando a decisão incorre em quaisquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. Então, tem omissão quando acórdão a sentença, a decisão judicial, quando ela incorre em alguns dos incisos do parágrafo 1º do 489, ela é considerada omissa, tá bom? 1022, parágrafo único, inciso 2. Então, por isso, todos esses artigos entraram na fundamentação, sendo tidos por violados, para justificar o cabimento do recurso especial, tá? Pré-questionamento. Como eu coloquei aqui, trouxe um pouco da história de uma forma bem resumida, tá? E já demonstrando como será indicado o pré-questionamento. Como se demonstrará adiante, muito embora a União tenha interposto embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede de apelação, o Tribunal ACO, ou TRF1, manteve-se silente quanto a questões relevantes para o julgamento da causa, quais sejam violação ao artigo 142, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.112. De acordo com o entendimento desse Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do pré-questionamento ficto, e aqui eu coloquei os termos da jurisprudência do STJ. O que o STJ diz? Para se reconhecer o pré-questionamento ficto, previsto no 1025, exige a verificação de relevante omissão, não obstante a oposição de embargos de declaração. Dessa feita, o recorrente passa a indicar a expressa ocorrência da afronta aos artigos 489, parágrafo 1º, 1 e 2, e o 1022, parágrafo único 2 do CPC, de modo a adimplir o requisito do pré-questionamento. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o pré-questionamento aqui, ele será adimplido, esse requisito será adimplido quando a União, em seguida aqui, demonstrar que houve violação aos artigos 489 e 1022 do CPC, tá? É dessa forma que o STJ entende que esse requisito está sendo atendido, tá? Que o pré-questionamento está sendo atendido. Se o tribunal não se manifesta, tá? E a parte interpõe embargos de declaração e
permanece a omissão, não há pré-questionamento sobre a matéria, há necessidade de se alegar aqui no recurso especial, para que se atenda ao requisito, mesmo ali na forma do 1025, ok? Então, você pode colocar desse jeito como está aqui, falando que para atender ao 1025, será indicada a ofensa aos artigos 489 e 1022, ok? Lá no início do material tem o número desse julgado aqui, de 2022. Se por acaso você for fazer a sua prova e já tiver ali a relevância das questões de direito federal, como que você demonstra essa relevância? Eu coloquei aqui de uma forma bem genérica, até porque se cair um recurso extraordinário, você já vai entender. O que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer que a matéria debatida, tá? No caso aqui é o prazo prescricional da infração e o início da contagem do prazo, traduzem-se como questões de cunho multiplicativo. Quando eu falo em um requisito que quer objetivar o recurso especial, e eu preciso demonstrar isso ao STJ, eu vou dizer que aquela questão ela tem um efeito multiplicativo, ela é relevante, ela diz respeito a toda a administração pública e seus servidores. Sendo certo que a manifestação da Corte é imprescindível para manter a uniformidade da interpretação da lei federal. Então, é isso que se quer quando tem aqui, precisa agora demonstrar a relevância das questões. Então, eu vou dizer que é uma questão que tem um efeito multiplicativo, tá? É uma questão que é imprescindível manter a uniformidade da lei federal, ok? Além disso, você poderia colocar que, como nós temos jurisprudência do STJ dominante a respeito dessa questão do prazo prescricional da infração administrativa, se encaixa aqui também como a relevância presumida, que nós vimos lá no artigo 105, parágrafo 3º, inciso 5 aqui, ó, da Constituição Federal. Então, aqui, 2 parágrafos, o último você fecha, fala, encontra-se demonstrada a relevância das questões de direito federal objeto do presente recurso especial, ok? Pessoal, olha aqui, ainda não tem a lei que regulamenta a relevância das questões de direito federal, não tem. Por que eu trouxe aqui? Porque vocês pediram, tá? E como é que eu faria isso? Ok? Como você faria? Da forma como está aqui. Mas entenda, o enunciado administrativo 8 do STJ diz que só vai ser cobrado isso nos recursos especiais após a entrada em vigor da lei que vai regulamentar o artigo 105, parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal. Tá? Mas aqui é também uma explicação para você, para que você já saiba o que é essa relevância. É demonstrar essa possibilidade de um efeito multiplicativo, demonstrar que essa questão aqui há uma necessidade de uniformização da interpretação da lei federal, ok? Julgar a causa. Vamos entender aqui, eu vou passando, tá, Ricardo? Vi aqui as dúvidas. Vamos seguir. Anulação do acórdão. Pode voltar para mim. Primeiro, no recurso especial, vimos ali o direcionamento, a questão, você vai falar do pré-questionamento. Se tiver alguma questão que envolve fatos ali, você pode afastar a súmula 7, mas pelo enunciado da questão, não se via que o examinador queria que você abordasse isso, ok? Outro ponto, você falar aqui do cabimento, dizer o que você está dizendo, o que fundamenta aqui preliminarmente o recurso especial, tá? Falar do pré-questionamento, não pode esquecer também, ok? Principalmente quando houver no enunciado essas questões de embargos de declaração, o tribunal não apreciou, isso não ficou muito bem claro, então você fala no recurso especial que houve o pré-questionamento ficto e que será alegada a violação aqui quanto à omissão, quanto ao artigo 1022. Quando eu chego no ponto de pedir a anulação do acórdão recorrido, vamos seguindo aqui,
também há necessidade de voltar para explicar um pouquinho. Então, o que você vai dizer aqui? O juiz de primeiro grau acolheu o pedido do autor e decretou a prescrição, ok? Por terem decorrido mais de 5 anos. Dessa feita, a União interpôs apelação, demonstrando que, em caso de infração administrativa, capitulada como crime, aplica-se o prazo prescricional previsto na legislação penal, contado da data em que o fato se tornou conhecido. Ademais, o termo inicial é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o PAD, e não a data da prática do fato. Então, o que eu disse? A União falou sobre isso no recurso especial. O TRF, entretanto, não enfrentou os argumentos deduzidos na apelação, os quais seriam aptos a infirmar a conclusão adotada pelo julgador e manteve a sentença de primeiro grau. Tendo em vista a omissão do órgão julgador, a União interpôs embargos, porém não foram providos, tendo sido proferido acórdão genérico de não provimento, o qual se prestaria a justificar qualquer outra decisão em embargo de declaração. Então, eu estou colocando aqui a violação ao artigo 489. Eu preciso, nos próprios fatos em que eu conto a síntese aqui do que foi processado, eu já vou colocando o quê? Os termos do próprio artigo que eu digo que foi violado, tá? Então, 13. O artigo 489, parágrafo 1º, incisos 3 e 4, dispõe que não se considera fundamentado o acórdão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, bem como aquele que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Assim, tendo o Tribunal ACOL afrontado diretamente a orientação constante dos incisos 3 e 4, é de rigor o provimento desse recurso especial para anulação do julgado, ok? Nesse caso aqui, o STJ não vai aplicar a teoria da causa madura, chegando aqui a apreciar fatos, mas vai devolver para que o tribunal julgue a causa e então chegue ao STJ, ok? Eventualmente chegue ao STJ, tá bom? Então, aqui de início, eu falo dessa violação e peço a anulação. Por que eu falei da violação ao 489? Fique atento, né? Se cair no enunciado falando que aquela decisão não enfrentou todos os argumentos capazes de mudar a decisão, se foi um acórdão genérico que se prestaria a qualquer decisão, você já sabe, o examinador quer que eu demonstre conhecimento sobre o artigo 489 do CPC, ok? É uma questão que acontece muito, né? Eu acredito que não só no contencioso administrativo, né, gente? Talvez aí também quem advoga deve sempre passar por isso. Então, tem que saber aqui deduzir esse argumento. Qual a próxima violação que ainda está aqui no âmbito de demonstrar, na verdade, o pré-questionamento da questão, demonstrar que ainda o recurso especial pode ser admitido, tá? Vamos aqui. Violação ao 1022, tá? Que é o artigo do CPC. Coloquei de uma forma bem grande aqui, não para você fazer igual, mas para que você entenda, quando você for pegar o meu material, toda essa fundamentação, tá? O que eu quero dizer? Que o CPC, ao dispor que cabe embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, é omissa a decisão que falha no dever de fundamentação regrado ali na forma do parágrafo 1º, tá? O CPC não queria estimular esse tipo de acórdão que foi proferido aqui no caso, um acórdão genérico, tá? Então, eu coloquei bem isso aqui nessa fundamentação. Então, se a União alegou, como de fato alegou em seus embargos, que o TRF se omitiu sobre questão relevante, que se apreciada poderia ensejar julgamento mais favorável, é óbvio que não poderia o tribunal negar provimento
com alegação genérica. O tribunal deveria ter apreciado e afastado os artigos, se fosse o caso. Então, o acórdão recorrido, ao rejeitar liminarmente os embargos, sem analisar a omissão apontada, justifica sua anulação pelo provimento desse recurso especial, haja vista que houve violação ao disposto no 1022, inciso 2 e parágrafo único, inciso 2 também do CPC, ok? Então, deduzi aqui duas violações. Primeira violação, artigo 489, a decisão não foi bem fundamentada, tem que colocar lá os incisos, ok? E segunda violação, 1022. Agora entro aqui no mérito. Em relação ao mérito, quais são as razões para a reforma do acórdão recorrido? Violação ao artigo 142, parágrafos 1º e 2º. O processo administrativo que culminou com a pena de demissão foi anulado por suposta prescrição da pretensão punitiva. Então, volta aqui e explica um pouquinho. Contudo, à luz da legislação que rege a matéria, em caso de infração administrativa que seja crime, como no caso peculato e corrupção passiva, aplica-se o prazo prescricional previsto na lei penal, ok? Observa aqui, pessoal, no enunciado não tinha ali nenhuma menção a que datas eram aquelas. Neste caso, você deve presumir, né, não havendo o que. E por que não tinha? O legislador não queria aqui que você entrasse nesse ponto, mas que você coloque. O legislador não, o examinador, né? Mas que você colocasse aqui, demonstrasse o conhecimento sobre a jurisprudência pacífica do STJ a respeito dessa questão. Tá bom? Então, não precisava dizer aqui exatamente qual era a data, até porque em recurso especial não vai se apreciar esses fatos. O recurso especial, quando chega ali no STJ, o STJ tem como verdadeiro aqueles fatos ali que estão no acórdão. Ele não vai lá ver qual é a data que realmente foi feito o processo administrativo, isso não interessa. O que o STJ vai falar, olha, é o seguinte, o termo inicial do prazo prescricional é a data do conhecimento do fato e se considera o prazo prescricional previsto na lei penal. É isso. Ele não quer saber aqui do fato exatamente como ocorreu, isso não interessa no recurso especial. Não cabe, isso é questão de fato, ok? Então, voltando. Aqui também coloquei um parágrafo grande, mas para que você tenha conhecimento da jurisprudência da Corte, tá? Que é exatamente a própria Lei 8.112. Então, o prazo começa a correr da data em que o fato se torna conhecido pela administração. Antes disso, não há que se falar em inércia do titular da pretensão punitiva. Além disso, quando o fato objeto da ação punitiva na administração constitui crime, enquanto não há sentença penal condenatória transitada em julgado, a prescrição do poder disciplinar da administração rege-se pelo prazo previsto na lei penal para a pena máxima combinada em abstrato, tá? A jurisprudência do STJ é exatamente nesses termos, como eu coloquei aí ao final desse material, tem aqui os julgados, ok? Então, assim, requer-se o conhecimento e o provimento do presente recurso especial para se reconhecer a violação ao artigo 142, parágrafos 1º e 2º, com a consequente, agora eu peço o quê? A reforma do acórdão recorrido, ok? Antes eu pedi o quê? A anulação. Enfim, meus caros, o pedido. Demonstrou-se com amparo no artigo 105A que o TRF1, ao decidir a causa em última instância, violou os seguintes dispositivos de lei federal. Repete lá os dispositivos, tá? Repete. Coloca de novo aqui artigo 105. Coloca que decidiu a causa em última instância. Por que você vai repetir? Para atender o espelho do examinador, ok? Depois, assim, a União requer que o presente recurso especial seja admitido e provido para que esse egrégio STJ, ou colendo STJ, ou só STJ, reconheça a ocorrência das violações a dispositivos de lei federal acima apontadas e, em consequência, anule
no caso de violação aqui ao artigo 489/2022, ou reforme o acórdão recorrido. Requer por derradeiro, aqui também é importante, tá? Condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios. Local e data, advogado da União. Ok? Então, finalizamos o nosso recurso especial. Aqui ao final do material tem a jurisprudência para você consultar sobre o mérito da questão, ok? Espero que você tenha aproveitado aí, se vocês quiserem até me dizer, acho que ainda dá tempo de me dizer se aproveitaram. Podemos também fazer outros recursos especiais, também um recurso extraordinário. Vamos aqui incrementando cada vez mais a oficina de peças. Eu desejo sinceramente que você tenha aprendido o máximo hoje sobre essa matéria e se sinta já mais preparado para a sua prova, ok? Então, bons estudos e nos vemos aí nos próximos dias.